Bem-vindo a mais um Verticast. Hoje estamos com Felipe França, um empresário que começou pelo mercado financeiro, passou pela Ducati e voltou com alguns objetivos dentro do mercado financeiro, mas principalmente um olhar mais clínico para a vida, para a família dos seus clientes. Conta pra gente um pouco, Felipão. Bem-vindo. Galera, obrigado pelo convite, tá? É sempre uma honra estar com vocês aqui. A gente, né, bate papo de corredor aí, vai conhecendo um, vai conhecendo o outro e, né, estamos aqui conversando sobre a vida, né, nossas atitudes profissionais, transições e tudo mais. Então, só apresentando um pouquinho quem sou eu na parte profissional aí, na verdade, na pessoal, sou Felipe França, como, né, você falou. Paris, né? Paris. Eu falei pra você lembrar de Paris. Tudo coisa boa. Louis Vuitton, ó, não tô fazendo merchan, Chique, o não. É rapaz. chique. Sou casado, enfim. Casei há pouco tempo, moro no Tatuapé, pertinho de você lá, né? A gente Isso tá. aí. Então, e aí, só falando agora da parte, né, profissional, eu iniciei no mercado financeiro, na verdade, estudei, fiz engenharia, e aí. Quando eu fui convidado, né, para entrar na área financeira, eu nunca tinha trabalhado, né? Na verdade, tive essa oportunidade, né, do meu pai conseguir, enfim, pelo esforço dele, conseguir pagar meus estudos, e aí acabei entrando na engenharia. E aí eu fui bater na porta para saber entregar currículo, né? Para saber onde eu poderia estar. E aí tem aquele QI, né? Quem nunca teve um QI, Verdade. quem indica, É. mas assim, aí não basta ter o QI, né? Na verdade, você tem que ser competente ali e tá, na verdade, disposto a aprender cada vez mais. Então, eu entrei na área financeira, entrei num banco, depois acabei conhecendo a área educacional, então aprendi o propósito da educação, que eu acredito muito que a única coisa que pode mudar qualquer família, qualquer país, qualquer Sociedade tribo, principalmente, qualquer né? sociedade, é a educação, é o conhecimento, tá? E hoje você busca conhecimento, na minha época, na nossa época, não tinha o celular, estava ali sendo implantado, Tinha o né? bip, né? Tinha o bip, mas não conseguia entrar no YouTube, É né? isso aí. E Multiplicação de hoje, informação, né? exato. E hoje você tem informação em tudo quanto é lugar, né? Seja na televisão, seja se você não tá com, né, um computador, celular na mão, você consegue entrar e ter esse conhecimento. Então, entrei na área da educação, fiquei bastante tempo, fui subindo de cargo, né? Então, também fui entregando o currículo, batia na porta, entregava o currículo, porque acho que quem nunca fez isso, enfim, precisa, né? Você Começar a precisa vida, né, bater Felipão? lá, É. bate lata para você poder, né? Alguém te dar oportunidade. E aí, depois da área de educação, nunca exerci a área de engenharia, sempre estive em áreas totalmente. Na verdade, exerceu. É, Os conceitos você exerce até hoje. Você é um homem muito exato, inteligente. exato. Né? E aí, assim, é o pensamento rápido, né? Te faz ter uma Precisa- formação diferente. O racional fica Processos. muito O afiado, né? racional fica afiado. E aí, era isso que eu tinha muito forte, mas eu também, e aí só comentando um pouquinho para trás, eh, era vendedor também, né. Na época de adolescência aí, vendia algumas coisas aí para poder ter um extra, para não ficar Aham. dependendo do pai, né. É, Então, vendia lá no meio dos meus amigos lá, comprava camiseta de time não sei aonde, vendia para os caras, repassava 100% de lucro eu tinha que ter. é o mínimo, né? Senão não vale a pena, né. Pegava um metrô pra ir lá, pra buscar e não sei o quê. Então, assim, eh, a parte da venda lá de trás já vinha, mas eu nunca fui, sempre estive em setores, mais operacionais ali de, né, próprio banco, a parte da educação, que eu era gerente administrativo, depois cheguei a ser diretor administrativo, financeiro e tudo mais. E aí surgiu uma oportunidade para eu ir pra Ducati, que é, né, a Ferrari das motos aí que a gente fala, né. Uma grande Participei. referência, né, cara? É um público Exato. bem seleto, né? Sim, Um você produto lida premium, né? produto premium. Então, um mundo totalmente diferente, premium, que eu também já, né, conhecia um pouco através do banco onde eu trabalhei.
E aí tive a oportunidade aí de conseguir trabalhar e ir para o marketing. Trabalhei no marketing, trabalhei na área de engenharia, depois fui para o marketing, fiz salão 2 rodas, enfim. E aí foi isso, fui andando, voltei para a área educacional de novo e tive uma transição profissional em que aquele vendedor lá de trás que os rolinhos, De né, moleque, Batia né? lata. de moleque, que vendia pro amigo, seja lá o que for, aflorou e aí eu entrei. Hoje tenho uma corretora de seguros, sou franqueado Life Planner da Prudential do Brasil. Faz 6 anos já, quase 7 anos, mas graças àquele... Alguém me influenciou também, que depois eu vou contar também, mas a gente sempre tem influências na nossa vida, Sim. né? Te Empurrões. inspirar, né? Você precisa ter a coragem, né? Eu tinha medo de ir para a área comercial. Tava falando com o Gui que eu tinha medo de ir para a área comercial. O legal do bate-papo, antes da gente começar a gravar, por trás dos bastidores, a gente tava conversando, ele falou, eu era operacional, tinha medo de ir pro comercial, só que vendo tua história, sem você perceber, você já era comercial, você já vendia tuas coisas. Esse é o maior risco. Você pegava dinheiro e ia lá comprar na 25, no Isso. Brás, onde fosse, pra trazer de metrô pra vender pra alguém. É isso aí. Você já era comercial, É já era um isso. microempreendedor sem saber. É isso. Na Já verdade, tava no DNA. eu sempre falo para as pessoas que todos somos vendedores. As pessoas, elas acham que não, mas quando a gente nasce, a gente vende para nossa mãe ali uma coisa, para ela poder dar o leite para nós. O que a gente faz? A gente chora. Uhum. Porque se a gente não chorasse, as nossas mães achariam que estaria tudo bem. E aí, mas você tá com fome, mas você precisa vender para ela ir lá e te dar o leite. Então você chora. Chorou, a mãe vai lá e dá. Então, nós somos vendedores desde que a gente nasceu. É que algumas pessoas... Monetizam melhor, né? Exato. Então, assim, tinham muito medo disso, mas sem querer a gente, né? Eu fazia negócio sem querer, sem ver, sem... E as coisas iam acontecendo, eu tinha uma renda extra sobre isso, enfim, e trabalhava no paralelo com... Só que eu queria fingir que ali era, né, não era o principal. Porque era mais gostoso ficar atrás do computador, receber todo o ordenado todo mês, fixo, e é isso, e se Legal. esconder atrás disso, né? Sabe que a internet ela trouxe pra gente um mundo muito bom, né, em todas as áreas, principalmente em vendas. Na nossa época a gente não é tão velho. 36, 37 aqui, 35. É. A gente conhecia o Daniel Godry na época da faculdade, o cara que falava a analogia do cachorro, do gato. Legal. Isso. Então a gente tinha pouca referência de vendas, referência de sucesso, referência bibliográfica de vendas no Brasil. Era muito mais americanizado o negócio. Sim. Todas as teorias de marketing, vendas, funil, é tudo americanizado. Hoje você abre o YouTube e você vê o Flávio Augusto falando que se você não sabe vender, meu caro, dificilmente você vai se tornar um empresário, um empreendedor. O Ratinho fala isso de uma forma bem grosseira, assim, ou você vende ou não abre empresa. É Não isso tem aí. empresa. Não faça nada. Se você não souber vender, esquece. E voltando no Flávio Augusto de novo, ou você se preocupa com a venda, principalmente quando você é pequeno, ou esquece, nem abre. Então, assim, vendedor antigamente era sinônimo de insucesso. O cara fracassou, virou um vendedor. Vendedor de pastinha, né? Hoje em dia não, hoje em dia o vendedor tá rico. Por quê? A gente tem esse conceito muito no escritório. A gente fala isso pra molecada que tá começando a carreira e a gente tá formando esses caras. Você pode fazer o que você quiser da sua carreira, livre, estuda, hoje em dia o mundo tá muito informatizado, né? Mas o cara que liga oferta e demanda, ninguém vai ganhar mais dinheiro que esse cara. Ou ele faz isso de forma individual, e aí ele vai ganhar uma grana, vai ficar legal na vida, ou ele consegue escalar esse negócio, ao invés de ficar rico, ele fica milionário, bilionário, que era o que a gente estava conversando agora há pouco. Sim. Como é que o grande desafio quando você descobre o que você quer da vida, e normalmente, quando você trabalha com vendas, você chega no sucesso rápido, é você escalar você mesmo. Felipe não dá para fazer outro. Não dá, não é ovelha Dolly, não tem como. Mas será que a gente não consegue, através de um processo educacional bem feito e de empreendedorismo bem feito, formar um exército de 100 Filipes 70%? 60%? Que já vai ser bom, tá? Sim. O cara já vai ser muito bem remunerado. Sim. Então, essa é a preocupação. E esse é o nosso intuito, aproveitando para falar mais para vocês, o nosso intuito do VerticCast, que é um programa novo, começou agora. A gente quer trazer histórias de Filipes.
empreendedor, vendedor, comunicativo, é um cara bem-sucedido, é um cara do educacional. E a gente quer trazer para vocês essa ideia de que você pode. E você pode contar com instituições como a nossa, que tem um viés totalmente educacional. A gente quer sim passar para o nosso cliente, como a gente já passa para os nossos, um viés, uma comunicação educacional, para você entender realmente o que é um planejamento financeiro que você está fazendo. Sim. E ao mesmo tempo, os profissionais que estão entrando conosco, eles têm acesso a uma escola. Ou seja, como é que eu faço para realmente me desenvolver, principalmente na profissão, life planner, assessor de investimentos. Então é isso que a gente quer, Felipão, assim, se sinta prestigiado, porque a gente trouxe você justamente para isso, para você Claro. contar a tua história. E, de novo, você está falando com muita gente. Você vai ser o cara que agora, como você teve aquele empurrão lá atrás, você vai ter agora. Você vai ser o cara que vai empurrar outras Sim, pessoas. sim. E através de conteúdo. Isso é magnífico, assim. A gente agradece a tua presença e queremos que você conte mais sobre a tua Eu que trajetória. agradeço, eu que agradeço. Aí que na frente desses monstros aí, os Que é caras isso. monstros, né? Os Se caras... for de feiura. Não, é assim, Mas é aprendendo, cara, todos os dias, é, novas conexões e tá falando lá ali atrás, até o Gilson que nos conectou, acho que não é por acaso, ele deve ter identificado alguma coisa ali bacana. E é o que o Marcos falou, a ideia é essa, cara, é trazer gente, parceiro como você, trocar figurinha, aprimorar conhecimento e no final do dia é o que a gente procura fazer, o melhor para o nosso cliente. com certeza. A gente deixa de sair de uma escala de vender produto, de olhar para o cifrão, olhar para o ser humano. É isso aí. A gente até fala bastante lá na empresa, principalmente para a molecada que a gente está trazendo do digital, sem experiência, molecada de faculdade, que se a gente fizer um processo consultivo bem feito, o financeiro ordenado, ele acontece de forma orgânica. Sim, Porque alguém vai ter que prestar serviço, alguém vai ter que vender solução, vai ter que vender experiência para o cliente. Por que não nós? sim, com Exato. certeza. A gente está na era da inteligência artificial. É isso. E há uma confusão no mercado dizendo o seguinte: não, vamos substituir o Felipe, vamos substituir o Guilherme, vamos substituir o Marcos, ou seja, as figuras de assessores, consultores, por uma IA. Tá. Uma das conversas que a gente vai ter hoje é com um médico que está estudando o modelo de economia austríaca, né, o modelo deles lá. E esse modelo ele prevê o seguinte: a economia, as finanças que nós estudamos, as vendas que nós estudamos, as contas que você faz para você dizer para o teu cliente quanto ele precisa de uma cobertura para a família dele ficar ok, se por acaso acontecer alguma coisa com ele, a IA pode até substituir essas contas, e vai substituir, substitui. Mas ela não vai substituir nunca a nossa capacidade de relacionamento humano. Não, isso não Não existe. vai. Então, Filipão, hoje quando você pega um investidor, um potencial cliente, como é que a tua abordagem, dentro de tudo que você já passou na vida, no mercado corporativo, no empreendedorismo, na sala de aula, você sente isso também, que a inteligência artificial ela não consegue superar uma pessoa, não tem como. Então, eu acho que não tem como, a gente tem um exemplo aí, né? A humanização do processo. Não, cara, você pega, vou falar agora da parte da medicina aí, não sou médico, mas só entrando nessa. Cara, existe lá um robô, né, que faz algumas operações, né? Que o cara opera lá Sim. o paciente. Mas quem que opera o robô? É um médico. É um humano. É um humano, é um cara que tá ali atrás, né? Acho que vocês já viram Já. né? Então o cara tá ali atrás fazendo a operação através de um robô. Então esse robô não ia conseguir fazer sozinho. Porque existe sempre a interação humana. Então eu acho que assim, não tem como hoje, por exemplo, a pessoa entra para comprar qualquer coisa dentro de um chat, pode ser no WhatsApp, qualquer outra coisa. Chega um momento, até no fechamento, acho que até o fechamento o cara consegue, né? Cadenciar, né? Mas no Por uma fechamento inteligência. precisa ter uma interação humana. Porque da mesma forma que esse cara veio, ele pode ir embora da mesma forma. Que ele foi lá, entrou, pesquisou no Google, vou comprar tal coisa, vou comprar um seguro de vida. Hoje em dia é difícil o cara acordar e falar, vou fazer um seguro de vida, né? Por isso que existe a gente aqui pra, né, fazer esse trabalho. Então o cara, ele acorda, olha lá, entra num WhatsApp para tentar contratar qualquer que seja o produto. No final, eu acho que tem que ter uma interação humana, que existe ali um pós-venda, né, que vai dar para o cliente ali uma segurança do que ele realmente está fazendo. Sim. Uma manutenção do cliente. Porque da mesma forma que ele chegou, ele pode ir embora. Se for só uma situação que o cara conversa com um robô. Exato. Né? Então, assim, esses dias aí eu tive um problema com uma bagagem minha aí que eu fui viajar, acabei não indo e fiquei lá no chat lá falando com... E o cara, ele vai te travando para você ter as respostas automáticas, né?
E eu lá, falar com o assistente. Não, mas espera aí, será que a gente não achou aqui falar com o assistente? Não, mas falar já entendi, você quer falar com um dos nossos tripulantes, tal, que eles usam o nome Aham. de tripulante, né, a companhia aérea lá Companhia aérea. usa como tripulante o atendimento. Então acho que é isso, acho que, a IA veio para ajudar, né, e temos que tomar cuidado também que veio para, né, algumas coisas podem acontecer no meio do caminho, mas para o nosso negócio eu acho que veio para ajudar e fazer isso se tornar cada vez mais fácil de operar, mas com a nossa interação. Não vai Porque, substituir, né? não vai. É um facilitador, ó, para você ter ideia. A gente está num processo na empresa, em um dos canais de negócio digital. E a gente tem campanhas de marketing, como hoje quase todas as empresas de médio e grande porte ou que querem escalar os seus negócios. E a gente usa parte do processo, né? A gente está até numa fase ali de maturação de usar, por exemplo, num sábado, 11 horas da noite. Eu não consigo ter um humano para responder bate-pronto. Sim, E o ser humano, a gente também vem estudando neurociência, você começa a olhar um pouco para o comportamento do humano. O ser humano, cada vez mais, ele está imediatista. Então, naquele momento que ele está no banheiro, ali sentado, está no sofá, ele quer apertar o botão por compulsividade ou por questões emocionais para consumir um produto, um serviço. Se ele não tiver uma resposta de imediata, no sábado à noite, na segunda-feira, a chance de você conseguir contato é baixíssima. é, Então, do meu ponto de vista, é do caramba a inteligência artificial. Mas tem que ser usado com uma certa dosagem, que é o que a gente tem procurado na empresa. Poxa, sim, sábado à noite, humanamente, não é saudável ter um é, profissional é, sentado no computador. sim, Então, eu transfiro essa responsabilidade para uma inteligência artificial, para ela de fato filtrar quem tem interesse em consumir nosso serviço, nossos produtos, e aí, se esse cliente de fato for por um caminho de agendar uma reunião, aí eu concordo plenamente contigo. É hora do humano entrar porque é uma questão pessoal. sim, Você tem que se conectar, entender qual que é o momento do cliente, qual que é o objetivo, qual que é o perfil, se realmente aquele produto é compatível. E aí é uma questão humana. O robótico não funciona não. ainda. Aí é uma questão de planejamento, né? Mas eu vejo com uma grande eficiência, até porque, se a gente parar para pensar no nosso mercado financeiro, independente de qual for o braço, se é seguro, se é investimento, há 10 anos atrás, por exemplo, no período que a gente estava em banco ainda, nós dois, acho que você estava no educacional, pelo que eu vi na tua Sim, trajetória nesse sim, período, você pouco tinha informação num aplicativo de um banco, de uma corretora. Ou seja, você tinha que pensar no final de semana se você fosse fazer alguma coisa para na segunda-feira ir no banco ou ligar para o gerente ou passar um e-mail para ver qual que era a disponibilidade para aquele teu momento. exato. Então, poxa, calma aí, 10 anos no Brasil, lá nos Estados Unidos já funcionava de uma forma muito veloz o mercado financeiro. Então, o que que eu vejo? Para a gente hoje, que passa por um avanço tecnológico gigantesco, temos ainda uma grande deficiência com a parte educacional, a IA vai acelerar um pouco esse processo, vai ser o meio do caminho, vai fazer o link. Agora, cabe a gente conseguir usar da forma correta e também não transferir conhecimento. Com certeza. Eu concordo 100%. Eu acho que é isso que vai acontecer. A gente precisa trazer todo tipo de tecnologia, né? A gente precisa trazer para a gente de uma forma que agregue. Usar como Verdade. remédio, né? Não aumentar a Hoje, dosagem e virar uma droga. Verdade, exato, né? verdade. Então, assim, por que que hoje eu existo, né? Por que que o Life Planner existe? Por que que vocês, assessores, existem? Porque na hora, não é só no lado bom, né? Na hora que dá algum problema, a gente tem que estar ali para resolver. O cara não vai. Cara, vocês têm a carteira de vocês, eu tenho minha carteira, meu cliente não vai ligar no 0800. Não vai. Não vai. E nem deve ligar no 0800. Né? É por isso que eu sirvo ele, né? Faço o plano que precisa para proteger a família dele, em caso de algum problema no meio do caminho. E se acontecer, quem tem que resolver sou eu. Igual vocês, né? Agora eu vi vocês aí atendendo, não, porque o banco não sei qual, o cliente está preocupado, o cliente Exato. está achando Confiança. que está. O que que vocês vão fazer? Não, é o seguinte, nós vamos. A nossa posição é essa e tudo mais, é o que a gente acredita, fica tranquilo, vamos olhar os próximos passos para que a gente tome uma Tome. atitude da melhor forma, entendeu? Então é isso, a interação é isso. Confiança. O IA nunca ia fazer isso. É o que a gente quer com o médico, né? É, É a mesma relação de médico, é, assim. é A isso. tua posição, a gente tem uma diferença, assim, abissal, gigantesca do mercado americano, por exemplo, em relação a seguros, no Uhum, geral, né, e aqui. Tem a questão jurídica, por exemplo, responsabilidade civil nos Estados Unidos chega a ser crime. Aqui não, aqui teu jardineiro caiu, quebrou a perna, ok, você tem tuas obrigações, só que você não corre o risco de ser preso por isso, né? Lá sim, corre.
Sim, Então, assim, o americano ele enxerga o seguro, não é como um negócio que, vou ver, vou conversar, não, tem que ser, e inclusive o de vida. sim. Como é que você, hoje, nesse mercado tão virgem e tão culturalmente não tão entendido sobre isso, opera? Como é que você passa essa responsabilidade e essa urgência para os teus clientes, assim? Assim, a situação da cultura é bem difícil, né? Porque hoje aqui, é aquilo que eu falei, no Brasil, o cara não acorda falando que quero fazer um seguro de vida. A não ser que aconteceu, às vezes, alguma coisa ali, mas tá quente, passa uma semana, ele esquece o que aconteceu ali com alguém que tá junto com ele. Então, por exemplo, nos Estados Unidos aí, as pessoas, 95% das pessoas possuem uma apólice, justamente porque o cara pode ter um problema no meio do caminho e lá não tem INSS, não tem essas coisas aí que Os auxílios, né? os auxílios que nós temos aqui, né? E mesmo assim aqui não vai garantir o padrão de vida dessa pessoa. Japão é a mesma coisa, então, Japão, quando o japonesinho nasce lá, é uma cultura deles, né? Dos avós entregarem uma apólice para essa criança que acabou de vir ao mundo, né? Então, 98% das pessoas lá possuem. Aqui no Brasil é aquilo, por isso que nós estamos nessa, né, à Uhum. frente disso, justamente para poder conscientizar. Então, hoje a gente nem imagina, mas nós temos aí todo dia nasce e morre alguém, certo? Isso é claro para todo mundo. Só que o problema é o seguinte: quando essa pessoa, hoje existe um pai de família que é um pilar financeiro, ele sustenta a casa, as pessoas, ele tem filhos, depende dele. O que acontece se esse cara faltar? Como que essa família fica? Hoje existe um padrão de vida dessa família, existe um padrão, né? A esposa vai na academia, numa academia legal, os filhos estudam numa escola particular cara, tem um carro legal, mas e se essa pessoa que ganha um salário bom, é um diretor de empresa, seja lá o que for, vendedor, Uhum. que acontece com essa pessoa se ela vir a faltar? Faltar aquela renda ali na Exato. casa. Só isso, não precisa nem falar de testamento, não precisa nem falar sobre Tô nem isso. entrando na questão de Sucessão. sucessão, mas o que Só, acontece se só aquela faltar o pessoa salário do cara ali. se aquela pessoa faltar? O que acontece com aquela família? E e aí existem as situações que as pessoas não sabem, que é o seguro em vida. A gente fala de seguro de vida. Quando você fala com alguém, o cara: "Não vem falar comigo não, que isso aqui vai me dar azar". Putz, cara, que azar, vai dar sorte pra você e pra sua família caso aconteça alguma coisa com você. Então, Uhum. o maior gesto de amor hoje que eu enxergo é uma pessoa que toma uma atitude, faz um seguro de vida e deixa para a família. Porque os imprevistos acontecem. Sim. Sim. Basta estar vivo, né? E aí a gente fala também de seguro em vida, que são o quê? Situações corriqueiras aí do dia a dia. Hoje nós temos aí um monte de gente sendo diagnosticada de câncer, câncer de intestino, câncer de mama, seja lá o que for. E aí, entrando só um pouquinho no assunto, por que que eu também aceitei ir para a Prudential, vender seguro de vida, ser um vendedor de pastinha de seguro de vida, visitando clientes, batendo, porque eu perdi minha mãe com 15 anos, que ela teve um câncer na mama e depois virou metástase no fígado. E minha mãe não tinha um seguro. E como a vida foi difícil. Então sobrou tudo pro meu pai, minha mãe tinha um salário legal que complementava pro meu pai, só que meu pai teve que tirar algumas coisas para poder, né? Uhum. Sabe que isso é É, cultural. exato. Nós somos planejadores financeiros, a gente já trabalha com o nosso cliente assim, dessa forma, de avisá-los sobre tudo, todo o contexto. Apesar de trabalharmos com investimento, é o nosso core business, né? Sim. Temos você, temos o nosso Alberto querido Aham. lá no escritório, e a gente avisa, ó, legal, você faz parte da minoria, da minoria, da minoria da sociedade que tem uma reserva financeira, Sim. nosso cliente. Sim. É o percentual mínimo ali na pirâmide, a ponta lá de cima. Tá, você já tem a reserva, já fez o mais difícil, assim. E a gente às vezes escuta de alguns clientes assim, pô, não vou querer mexer com isso não. Não vou querer falar nem com o Alberto nem com o Felipe, porque se eu morrer tem um dinheiro aí. Tá bom, se põe no lugar do Felipe, que tinha 15 anos quando a mãe faleceu. O que você tem lá de aplicação é suficiente? Você não deveria deixar um pouco mais? E outro, você já fez conta?
todo o teu patrimônio que você, né, sofreu tanto para construir, é imóvel, é carro, é vários outros ativos. Se você faltar, quanto custa isso lá no cartório? Ou seja, as pessoas elas têm essa dificuldade de entender, por isso a nossa profissão. Sim. Life Planner, planejador financeiro, para abrir os olhos. Com Assim, certeza. o Guilherme fala muito para os clientes assim dele e para os nossos no geral, eles falam, ó, sabe por que você não quer falar sobre isso? Porque o nosso produto ele foi banalizado no mercado. O bancos no geral, até corretoras, vendendo aquele famoso goela abaixo. Me Isso. ajuda aqui. Esse me ajuda aqui ferrou. A gente Me ajuda faz. aqui. É, O cara vai ver, ele tem tanto produto que ele tem no debitando da conta dele, que se ele pegar tudo aquilo ali e fizer uma coisa decente, né? fica muito bom. Cara, e ainda deve sobrar dinheiro, porque o que eu ouço já de. Não, mas eu tenho lá, eu fiz lá, eu tenho um seguro não sei o quê, eu tenho um seguro não sei o que lá. É, eu tenho um consórcio lá que tá debitando, nem sei o que que é. Cara, peraí, Estratégias vamos. excelentes, mas É, não consultivas. exato, entendeu? Então, assim, o que que eu faço? Eu nunca olhei uma comissão, nunca. Quando eu monto um plano para um cliente, eu nunca cliquei lá na situação de comissão, nunca. Olhei antes quanto que eu Uhum. vou ganhar, quanto que vai ser, nunca olhei. Nunca, até hoje. Em 6 anos eu nunca olhei. Só olho quando eu fecho com. Logicamente, eu sei mais ou menos o Que é cálculo, uma mas, referência, né? mas eu nunca cliquei lá porque você precisa fazer o melhor para o seu cliente. Você precisa garantir o padrão de vida dele caso aconteça alguma coisa com ele no meio do caminho. E aquilo que você falou, falando de dinheiro aí guardado, reserva de emergência, ele vai ter que gastar tudo isso aí. Porque hoje, se o cara tem um problema no meio do caminho aí, uma doença grave, o cara teve um câncer, teve que tratar e tudo mais. Ah, eu tenho plano de saúde. Perfeito. Mas o seu plano de saúde vai pagar seus remédios, talvez? Talvez não vai. Aí você vai ter que tirar da onde? Daquele dinheiro que Que você você planejou para o futuro. Se tiver. e se tiver, né? A gente tá falando aqui do topo da pirâmide, né? Se tiver. E aí, você tem a gordura que ela vai diminuindo. Porque vai acontecer isso. Isso vai acontecer. Aí eu já ouvi gente falando assim pra mim, minha reserva financeira é meu carro. Eu falei, meu Deus do céu. Ferrou. E aí, Educação. educação sobre a conscientização, voltando lá sobre a conscientização, né, dos americanos, japoneses, hoje as pessoas fazem seguro de carro, mas não faz o seguro de quem pilota o carro, né? Quem comanda o A gente carro. fala isso direto com o Né? cliente. Principalmente se a gente for para pensar na desproporção. Culturalmente, você sai da concessionária, da loja multimarcas, com o seguro de um bem que você já sabe que ele vai te dar manutenção e depreciar. Essa é a forma E você vai pagar natural, com impostos exceção da pandemia. e vai pagar imposto sobre ele. Exato. E aí, do patrimônio que você construiu, que ele deve crescer, e da tua vida, que é importante para gerar aquele recurso para os seus familiares, você não se preocupa. É isso. Não, não é uma coisa que não tem nexo. É. Mas eu acho que volta ao início da nossa conversa, é uma questão cultural. E que pra gente é um baita desafio, principalmente pra você, que hoje é muito mais. Tua rotina diária é muito mais falar desse ponto específico, de educar e reeducar o cliente constantemente. Sim. Tirar esse trauma do passado, ou essa fama do mercado ruim da cabeça dele. Porque, cara, de fato faz sentido. Se não fizesse sentido, nós, como profissionais, não teríamos. E vou ser mais. Aí a gente entra mais numa situação de inventário. Então hoje as pessoas elas acham que morreu, tá tudo bem. Não. Sobrou um monte de coisa lá para sua família, né? Então tem coisa para ser resolvida. Então o que que acontece? As pessoas acham que tá tudo certo, só que hoje no Brasil você paga no inventário de 10 a 15% do que você tem de patrimônio. Seu Uhum. patrimônio é 10 milhões, sua filha, seu filho, sua mulher vai ter que ter 1,5 milhão no caixa para pagar lá seu inventário. E geralmente não tem porque investe na empresa, certo? Coloca um fluxo Sim. de caixa e tudo mais. E fora que trava, se tiver na conta da pessoa que, né, veio a O falecer, Uhum. CPF, né? no CPF trava. Então as pessoas elas esquecem disso também. E o seguro faz o quê? Muito simples. O seguro pega esse dinheiro e passa para o cônjuge, para os filhos, para poder acessar o inventário. Cara, uma ferramenta, Sim. só que você vai pagar muito menos do que o 1,5 milhão que você precisa, né? É. É igual aí a gente pega carros importados, né? E tudo mais. Você compra um carro de R$ 500 mil. O cara vai andar com um carro de R$ 500 mil. Você vai fazer um seguro. Só que você vai gastar 30 no ano.
Beleza. Só que se você parar, a Um gente aluguel, sabe né? como Você tá. nem vai fazer um seguro, você vai alugar um seguro. O que é Exato. pior. Só que como É. a gente tá em São Paulo, você vai ter que pagar, porque se o cara te assaltar e levar sua Porsche, sua BMW, sua Mercedes, você vai perder meio milhão. Então o que é mais inteligente? Você perder meio milhão ou você perder 30? 30, Sim. que vai te voltar aquele meio milhão, né? Claro, vai depreciar e tudo mais, mas você não vai perder o meio Mas milhão você que você assegurou o seu suou. bem, né? Exato, é isso. É. Então é o que acontece hoje. Então hoje o cara fez um seguro aqui agora, fez, debitou da conta, aprovou, emitiu. O cara atravessou a rua para almoçar. É atropelado, morreu, o cara tá seguro ali, ó, da primeira hora que ele fez isso. E se ele não tivesse? Quem que é essa pessoa? Quem que ele vai deixar? Para quem que ele vai deixar? Quantas pessoas ele vai deixar na mão? Então é isso que as pessoas precisam entender. E o seguro de vida é para todo mundo que Uhum. está vivo. Uma curiosidade, você tá desde 2019 na FF, Isso, certo? é. Então FF. você FF pegou Consultoria e Corretora. isso, você pegou um periodinho ali antes de pandemia, surfou ano de 19, Ah, começo de 20, março, estourou a pandemia. Cara, como que cara, foi isso? eu ia falar isso. Foi muito louco, velho. Minha transição foi na pandemia quase, né? Foi um pouquinho antes. É, foi do final de 19 pro começo de 20, né? É, foi muito louco, velho. Eu vendi guarda-chuva na chuva. Sabe aqueles tiozinhos que fica no metrô? É. Quando tá chovendo ali, eu, né, pegava muito metrô. Quando tá chovendo, ficam sempre um carinha ali com Tirando o pedido. tirando pedido. Tirando pedido. Cara, foi a mesma coisa, graças a Deus. Mesma coisa, porque as pessoas, qual é o sentimento, né, que aflorou nas pessoas? Cara, eu vou morrer, certo? Eu pensei isso. Teve um dia que eu Todos abri a nós. minha janela de casa lá, do meu apartamento, cara, eu não vi ninguém na rua. Nem carro, nem gente, todo mundo em casa, enfiado em casa, né? Com medo de abrir a janela e o vírus entrar. Cara, loucura total. Eu falei É. assim, cara, e agora, velho? Será que eu vou morrer? Apocalipse. Falei, não é possível, cara, nunca vi isso na minha vida. É, foi assustador. Aí eu falei, cara, vamos lá, vamos centrar. Falei, essa é a hora, esse é o momento. Não existe melhor momento para conscientizar as pessoas do que a pandemia. Infelizmente eu perdi amigo do Dilson também, perdi um amigo, um grande amigo aí. Ele era um cliente Prudential, enfim, mas, cara, foi o melhor momento que eu tive para poder conscientizar as pessoas, estava mais fácil. Só que depois da pandemia, as pessoas começam a esquecer, né? Começa a diluir. O ser humano, ele esquece, né? Uhum. Um monte de coisa. O ser humano esquece. E aí, qual que é o nosso trabalho? Manter o cliente próximo e falar, lembra lá atrás? Você acha que você não tem o mesmo risco de morrer? Todo mundo tem, aquilo que eu falei. Basta estar vivo, né? A gente tá vendo aí, às vezes, criança, tá tendo, às vezes, aneurisma, coisas que a gente ouve. Cara, criança de 11, 10, 15 anos aí, adolescente. Imagina Loucura. nós aí que, né, às Uma vezes gosta rotina de bem tomar turbulenta, uma né? cervejinha, comer um torresmo, né? Imagina. Então, assim, é, foi a melhor época, né? Assim, foi bem difícil para a mente, porque eu tive que atender muita gente online, né? Porque eu não sabia o que que era, né? Bota a máscara, vem da onde, o que que aconteceu? Então vamos no online. E, cara, E a rotina operacional na seguradora foi tranquila? Aprovação? tudo. Aumentou o nível de exigência? Não aumentou? Não, assim, a seguradora, a Prudential foi a primeira que comunicou que Eu pagaria vi isso o daí. benefício por morte, né? Se Uhum. fosse por Covid. Qualquer morte incluiria a crise sanitária, né? Isso. Então, e isso, algumas seguradoras, elas podem se negar, Sim. né? Mas a rotina tranquila, normal. Todo mundo se adaptou, né? Acho que o staff também, a parte operacional também. Eu nunca tive problema na Que pandemia. legal. E, assim, é uma companhia grande, mas todos os lugares existem alguns entraves que acontecem, é normal. Mas o principal, que é o pagamento do benefício e tudo mais, quando uma pessoa
né, vem a faltar ou é internado e tudo mais, é super tranquilo, né? É que é isso que faz a diferença num lugar, numa seguradora que paga e outra que te questiona, né? Então ela te questiona antes. Se tem algum problema, se tem alguma coisa, se tem, né? Pra lá na frente não ter problema, né? Entendi. Qual que é a diferença daqueles seguros que você paga e enquanto você está pagando você tem uma cobertura e aqueles que você paga e recebe alguma coisa depois? Como é que funciona isso, Felipe? É assim, o que que eu uso é, você tem um seguro alugado ou um seguro comprado. Qual que é o seguro comprado? É o whole life, né? Vida inteira. E o seguro alugado é aquele que é um seguro puro. É igual que a gente paga de carro, né? A gente vai pagar lá o seguro do carro e vai morrer com aquele dinheiro. Aquele Tá. dinheiro não vai voltar para você. O aluguel. Isso. Chegar no outro ano, você vai cotar o seguro com o seu corretor de novo. Mesma coisa. Você vai pagar e o carro vai depreciar, você vai pagar IPVA, enfim. Mesma coisa existe nessa situação. Você vai pagar um seguro puro que ele é mais barato, tá? Mas você vai conseguir proteger a sua família e dar um padrão de vida para ela. Perfeito. Tá. Então, é um seguro puro que ele é um seguro puro. Ele vai. Você parou de pagar, você não tem recebimento nenhum, não volta nada para você, e você vai pagando ele até, enfim, seus 70, 80, até você morrer, até quando você quiser. A diferença do outro, do comprado, o whole life, a vida inteira, é quando você compra um seguro quitado. Você vai comprar, você vai pagar ele por um certo período. Então, lá a gente trabalha com 10, 20 ou 30 anos, né? A gente faz mais o de 10 anos. Na verdade, assim, né? 10 anos é mais caro, 20 anos mediana, 30 Você anos alonga mais ali barato. o pagamento, né? É. E assim, qual que é a diferença? A diferença é que quando você paga um seguro de 10 anos, hoje eu tenho 36. Então, se eu fizer hoje um seguro de 10 anos, com 46 eu tenho um seguro quitado. Eu tenho um seguro, eu não pago mais. Quando, como eu não pago mais, essa apólice ela é minha. Uhum. Então ela é comprada. E aí existe uma oportunidade de que eu possa resgatar essa apólice. Quase uma No aplicação. Quase uma aplicação. Quase uma aplicação, e aí você tem lá um X por cento, né, que você consegue resgatar, mas aí o seguro ele é eliminado. Uhum. Então você faz ali talvez uma poupança, mas logicamente fazendo o seguro, pensando no seguro. Então são essas duas situações. Essa opção é um pouquinho, né, mais, não falo mais cara, né, mas ela tem um valor diferente do alugado. Maior, É óbvio que você vai receber, se quiser. Obviamente, Ah. obviamente. Então, é isso. E aí você escolhe, né, o prazo, 10, 20 ou 30 anos. E aí, você tem um seguro quitado aí. O ajuste das duas, ela acontece de forma igual? Igual convênio, por exemplo? Pô, sei lá, Sim, daqui 2 anos aumenta, passo sim. por risco de novo, não Não, passo? não. Lá não passa por. Assim, você entra, o underwriting faz a sua análise, né, mediante as respostas. Então, tem que ser as respostas corretas, né? Você não pode falar nenhuma coisa. O cliente te falou, você tem que colocar. Né, para entender o que às vezes sobretaxa o cliente, às vezes um cliente com uma diabetes alta sobretaxa a pessoa, mas Fica coberto, pelo fica menos. coberto. E a correção é igual. Tá. Todo ano é IPCA do aniversário da pólice. É igual, não Tá. muda para nenhuma das duas. Ou que eu acho que eu, de repente não consegui perguntar também. Por exemplo, o plano de saúde hoje. Uhum, Eu tenho um plano de saúde com 35 anos. sim, O Marx, com 37, tem o mesmo plano de saúde. Por ele ter 2 anos a mais do que eu, ele acaba pagando mais, porque entende-se que o risco é maior, entre outras variáveis. No seguro, por exemplo, ele acontece essa mesma reprecificação? Trava um mesma, risco em algum momento? mesma situação. Quanto Mesma situação. mais, a gente sempre fala que o melhor momento de fazer é quando você tem saúde e possivelmente quando você é mais novo. Tá. Não que lá na frente você não consiga fazer. Mas toda idade, hoje você pagaria um seguro diferente dele por, 2 anos. por 2 anos. Então tem um cálculo. E aí vamos supor, você tem um colesterol que saiu no exame lá, tem uma sobretaxa. Entendeu? É sobretaxado. Tá. E aí é de acordo com a saúde da pessoa, né? Sempre é de acordo com a saúde, porque é aquilo, né? A gente tem que fazer quando a gente tem saúde.
Sim. Então, e o risco é o quê? O risco é a sobretaxa, mas a seguradora, ela tem um leque alto aí de aprovações e tudo mais, né? Bacana. Então, o que não pode, na verdade, são algumas, às vezes, né? Algumas doenças que estão ali. O cara tá fazendo um tratamento de um câncer e tudo mais, né? Aí já entra numa outra análise que pode ser ou não aceita, Entendi. e aí é Você, você, de acordo com a você saúde mesmo, né? você citou agora o exemplo de planejamento. O que que é planejamento? É você fazer as coisas quando não tem necessidade mesmo. Um exemplo, a gente vai fazer planejamento pessoal e empresarial. Temas como, seguro de vida. Não preciso, sou solteiro, não tenho família. Pô, você é filho de chocadeira? Você não tem ninguém. Ninguém depende de você. É. Tua mãe, teus irmãos. E É, outra, você não tem hoje. E outra, hoje, entendendo um pouco do mercado securitário, hoje pagar um seguro com 30 anos é uma coisa, pagar com 50 é outra. Ou sim, seja, por que que a gente já não compra hoje, a que é barato, entre aspas, porque estou mais novo, não tem família ainda? Então, assim, as pessoas têm essa dificuldade, é trabalho nosso também de planejador. Quando a gente vai fazer planejamento empresarial, a gente se depara na mesma situação. Minha empresa está voando dos cascos aqui. Estou faturando 1 milhão, não vou ter Meu sócio é problema. meu amigo. é, é, Hoje, tem a questão societária, tem é, a questão. Pode quebrar amanhã, você pode ter problema de caixa. A gente já viu casos de empresas que ou tem briga de sócio, ou a empresa está super bem financeiramente, aí aumentaram as vendas. O que acontece quando você aumenta a venda? Aumenta custo. Você tem um custo sim, variável de acordo com a venda que você faz, se você for uma indústria, por exemplo. Tá bom, você aumenta o custo, normalmente eu tenho prazo para receber. Eu não vendo, é difícil um ramo de atividade que você vende e recebe. Você vende e recebe 90 dias. Vende e recebe 120 dias. Vende e recebe 12 meses. Ou seja, se você aumentar a tua venda, você vai diminuir o teu caixa. E aí? Hoje está tudo bem, amanhã você não se preparou, você não tem balanço, você não tem DRE, você não auditou nada, você não tem valoração. Para você, por exemplo, ir num banco e falar: vamos estruturar uma dívida para mim aqui de 10 anos, por quê? Porque eu cresci e agora minhas vendas se multiplicaram e eu não tenho caixa. Desencaixou o Então, caixa. é, assim, quando a gente fala de planejamento, é justamente fazer agora o que eu não é preciso. isso aí, Agora, é prevenir o futuro, até mesmo o crescimento empresarial ou uma morte. sim, Então, é aí que eu queria chegar, assim, a dificuldade que a gente tem de ter essa conversa com as pessoas. E, assim, tem uma conversa com as pessoas, vocês vão precisar. É mais ou menos o médico que chega para um moleque de 20 anos e fala: ó, faz uma dieta. Não vamos engordar, sabe? Vamos agora começar a falar pra, entende? porque ele não vai ter diabetes agora, mas ele Isso vai aí, ter com 40, exato. entendeu? Se ele tiver, né, manter esse ritmo, né? Que eu imagino que no teu dia a dia você deve escutar muito disso. Não, eu sou jovem. Não, mas eu Não, tô velho, demais, né? demais, demais. Quais as principais? Meu, e solteiro então, nossa senhora, esse acha que é o Superman. Tá voando. Nossa 30 senhora, é o anos. Batman, não, porque tô tranquilo aqui, treino pra caramba. Cara, assim, na verdade é bem complicado, né? Assim, a gente sabe quebrar essas objeções das pessoas mais novas Hum, é bem mais difícil, mas o que que eu falo, né? Eu falo justamente isso, né? Hoje você tá mais novo, você vai pagar um seguro muito mais barato do que lá na frente. E outra, aproveita, hoje você não guarda dinheiro. uhum. Faz uma. Pensa que você tá guardando dinheiro ali dentro, Uma que se reserva acontece forçada, né? uma reserva forçada, todo mês você vai ter lá no débito em conta, cartão de crédito, boleto para pagar. Cara, faz isso, faz esse exercício para você. É para você. Eu tô falando isso para você. É pro seu próprio bem. Então, assim, aí, né, pô, R$ 300, o que que você gasta com 300? Você gasta num restaurante, numa balada, né? Qualquer coisa aí que você vai fazer. Cara, e a gente não tá livre das coisas. Eu, como falo todos os dias sobre isso, né? Às vezes Uhum. é um assunto pesado, né? Doença grave, morte e não sei o quê. Mas existem outras formas de conscientização e que você pega em alguns pontos, né? Que é nessa situação do cara falar, pô, mas e aí? Você tem uma reserva para você, hoje você faz. Pô, pensa numa coisa. Você tem uma reserva, você tem um seguro que vai, né, te ajudar em algum momento se algo acontecer. Por exemplo, você foi internado, você ficou lá, você tem numa pólice R$ 1.000 por dia de internação. Pô, se você ficar lá 10 dias internado, são R$ 10.000.
R$ 10.000 você ficou lá, que você vai ter que comprar um remédio. Financeiramente não vai ser a tua preocupação, né? Não vai ser tua preocupação. Exato. E aí, além disso, você está montando uma reserva financeira, uma reserva futura, para que se lá na frente acontecer alguma coisa também, pô, a última coisa que eu vou pensar, putz, eu tenho um negócio lá que eu posso mexer. Lógico, não seria o ideal, mas pode acontecer, a gente não sabe. Não vou julgar essa pessoa por isso. Mas é isso, é aquilo, o solteiro, a pessoa de 20 anos, 23, enfim. Mas aí você sempre pergunta: você conhece alguém que já aconteceu alguma coisa? E a pessoa fala, pensa um pouquinho. Aí a pessoa pensa: ah, eu tive um tio que caiu da escada, hoje ele anda de cadeira de rodas. Falei, então, Na terça-feira a gente tava num cliente, lá no Tatuapé, por sinal, que é meu nutrólogo. E fui com o Alberto, que é o rapaz lá hoje do escritório, o head dessa parte, né? A gente tava batendo um papo. E eu falei pra ele, eu vou te falar um negócio que você entende muito melhor do que eu. Eu entendo de forma bem superficial. Solteiro, aí agora casou e deve ter filho num futuro bem próximo. E a gente brincou, falei pra ele, sabe o que acontece? Sabe aquela casquinha do teu cérebro, que é o córtex pré-frontal? Ele tá começando a formar agora. Na hora que nascer teu bebê, a casca vai ser tão grande que você vai procurar a gente. Porque é a fase ali do medo, cara. O cara começa a mensurar risco. é isso. Infelizmente, assim, eu falo infelizmente por conta de tudo que foi construído do mercado financeiro, questão de educação, questão cultural, mas infelizmente hoje as pessoas se preocupam mais em ser e construir do que de fato proteger, do que trazer solidez. Sim, O nosso mercado a gente tangibiliza isso porque boa parte dos nossos clientes a gente não cuida da parte patrimonial financeira apenas. A gente cuida da parte patrimonial como um todo, desde o mobiliário, desde as cripto, do ouro, que o cara compra a barra de ouro, da casa do exterior. E aí, quando a gente tenta levar dentro da consultoria para o cliente esse ponto de equilíbrio entre, cara, construir e proteger para que você possa ou fazer a sucessão ou usufruir é em vida isso, mesmo, com certeza. trazer uma tranquilidade, é uma conversa que até para quem tem 3, 4 filhos, às vezes acaba sendo um pouco mais difícil. Não, mas e aí eu vou falar uma frase que dá muito certo, né? Uma pergunta que eu faço sempre faço essa pergunta. Seja pro solteiro, pro casado, pro que tem filho, que não tem, seja o que for. Eu faço uma pergunta pra ele, eu faço assim, ó, vou te fazer uma pergunta, você vai me falar sim ou não. Se você tivesse uma máquina, um caixa eletrônico no meio da sua sala, na sua casa, qualquer lugar. Imagina lá, o caixa eletrônico dentro. Onde você quer colocar? Ah, quero colocar na varanda. Tá bom, não tem problema. Aquele caixa eletrônico, todos os meses ele entrega para você a sua renda. Beleza? Você vai apertar um botão naquele caixa eletrônico e ele vai dar lá, você ganha quanto? 5.000, 10.000, 15, 30? Ele vai te entregar isso em dinheiro, seja lá o que for. Uhum. Você tá dentro da sua casa ali, tá? Com esse caixa eletrônico. Você faria um seguro para esse caixa eletrônico em caso de quebra, de avaria, de roubo? Você faria? Sim, Ah, Óbvio. é minha faz. todos os meses ele te entrega aquilo, certo? Aí no final das contas eu falo para ele: então é isso aí, você é esse caixa eletrônico. Faz pro carro que não dá nada de dinheiro, imagina. E ele Faz total sentido. esse cara é o próprio caixa eletrônico, porque todos os meses ele precisa trabalhar para ter a renda dele. Então eu faço essa alusão e aí fica mais fácil, o cara pensa mais e ele olha e fala: verdade. Porque Verdade. hoje, se a gente não Sim. acorda, não levanta, hoje a gente tem uma gripe, a gente já fica, né? Putz, tô com gripe. Nossa, eu tenho que atravessar castelo lá pra ir pra família. Nossa, mas tô zoado. Você imagina se você tiver um problema maior. Aí vai para uma outra esfera, não sei qual que é o maior público de cliente seu, mas hoje o nosso ou é empresário, ou médico, ou advogado, mas que de alguma forma ele torna-se empresário até de algum consultório que ele presta serviço através de uma PJ, ou grande executivo. Tanto um público quanto o outro, ele depende única e exclusivamente da mão de obra ali, da capacidade dele de gerar recurso para manter um padrão de receita. É isso. Então, cara, isso a gente procura levar muito na mesa para uma reflexão, porque hoje ganhar 50, 70, 80, 100, 200 mil reais por mês é um baita salário. Fica sem esse salário 6, 7 meses, sem essa retirada, e faz o movimento inverso. Além de não gerar essa capacidade de recurso, começa a tirar o recurso que você acumulou para queimar com o que é mais importante naquele momento.
Por que que eu faço essa provocação? Queimar com o que é mais importante. Porque nesse momento você não vai querer saber se vai dar deságio. Você não vai querer saber se o CDB de 30 anos é melhor resgatar agora, não que você vai perder dinheiro. Simplesmente por um grande disparo emocional, um grande gatilho emocional, você vai apertar o botão e procurar a melhor solução mais rápida possível. É isso, Você perde totalmente a racionalidade. Não, cara, por que que a gente não organiza isso antes? com certeza. Porque É verdade. é aquilo, precisa ter alguém que somos nós, É, né, Verdade, verdade. para poder fazer essa pessoa se conscientizar. Então eu uso bastante isso, fica um papo mais leve, né? Porque às vezes existem situações que você tem que dar o close no cliente mesmo, que na verdade você tá mais preocupado com ele do que ele mesmo, porque talvez ele não entendeu. Mas essa situação aqui que eu falei do cofre aí do caixa eletrônico é muito. É o padrão. É, todo mundo vai fazer, né? Se você fizer essa pergunta pra pessoa, todo mundo vai fazer se te Ah, entrega a sua renda, e né? principalmente quem não tem reserva financeira, isso que eu fico assustado às é vezes. verdade. É que não tem, esse cara tem que estar preocupado. É, O que tem já tem que se preocupar, porque ele tem um custo todo o processo sucessório vai onerar custo para ele, sim, para a família, na verdade. E o cara que não tem, e nós conhecemos bastante, Sim. é executivo de empresa, por que educação financeira é um negócio? Por que a gente está com um programa? Por que a gente quer jogar esse conteúdo nas redes e passar anos aí tentando mostrar para as pessoas o que é planejamento financeiro, o que é educação financeira? Educação financeira não é ter dinheiro, não é guardar dinheiro. Educação financeira é você ter previsibilidade. Uma empresa boa não é uma empresa que tem milhões em caixa, é uma empresa que gera caixa. Então você precisa se preocupar como pessoa física na geração de caixa. Quem não tem recursos aplicados, e vai muito, de novo, de educação financeira, que eu conheço pessoas que têm salários altíssimos, coisa assim de 100 mil reais, 50 mil reais, e não conseguem se programar financeiramente. Mais um problema, você sim tem que ter uma ferramenta, tem que ter dispositivo sim, sucessório para tua família. sim. Então calcula simplesmente, você comentou que tá planejando aí ser papai também, no É, futuro. Tá é. bom, tua mulher tá grávida. Agora que você tem que se programar. Imagina teu filho durante 18 anos precisando de alguém pagando as contas dele. Não, e É, assim, às vezes as pessoas falam pra mim, elas falam assim, ah, mas agora no momento eu tô pagando tal coisa, né? Comprei um apartamento, troquei de carro, mas é agora que você tem que ter mesmo. É é a hora. agora que você tem Teu que risco ter. tá maior ainda. Seu risco tá maior, você tomou É, mais risco. Se você tem um problema no meio do caminho, aí acontece alguma coisa com você, você não consegue pagar mais o carro que você comprou, o apartamento que você tá morando. É agora que você tem que ter isso. Uhum. E as pessoas, elas às vezes não às vezes sim, é normal, né? A gente toma mais não do que sim, né? sim. Eh, faz parte da vida, né? Faz Isso aí. parte da vida do vendedor, É o mas eu falo preconceito do vendedor, né? mas eu falo que você vendedor, que você tá tomando muito não, você tá próximo do sim. É. Fica tranquilo, tá? Tem que Uma hora marcar vai. pra Só tem que saber qual. trabalhar, tem que É. fazer, tem que ter agenda. É verdade. A gente fala muito isso no Tem escritório. que fazer o TA de sexta. É isso aí. Tem que ligar Agendar pro a reunião da cliente. próxima semana. Tem que ligar pro cliente, tem que pedir recomendação, você tem que ser recomendável. É isso aí. Que legal, que legal. Que carreira fantástica, cara. Que cara sensacional. Esse teu trabalho ele tem que ser mais divulgado, assim. A gente tá de portas abertas aqui para você, para sempre bater esse papo, porque, de novo, isso é um trabalho social. Sim, Que a gente percebe hoje Sim. processos sucessórios mal planejados, a gente tenta ajudar o nosso cliente com isso. Tem gente que não ouve, tem gente que chega pra gente já com problema. Ah, tô com uma doença terminal. Ó, meu pai morreu. Ah, tô brigado lá em casa. Se meu pai morrer hoje, vai ter um monte de problema. Por quê? Porque não se planejou, não conversou com você, não conversou com a gente. Então, nós temos uma área só de planejamento estrategicamente sucessório dentro do escritório. Hoje você já faz parte aí desse bolo, vai é ser isso aí. usado nos momentos Se certos por prepare. nós. Por quê? Porque as pessoas não se planejam, depois É, sobra o problema para a gente resolver. é. Quem já teve algum familiar com processo sucessório travado, sabe o quanto é ruim. Sim, O sim. que eu conheço de advogado que ganha uma grana com isso, A por gente quê? teve, a gente teve casos famosos aí também. Exato. Só para vocês entenderem. Morri, meu patrimônio, imóveis, veículos, dinheiro tá lá, eu não me planejei, minha família não tem dinheiro para pagar meu processo. Sabe o que acontece? Não tô falando mal de advogado não, tá? Trabalho dele. O advogado, ele pega o processo, muitas vezes advogados grandes, escritórios grandes querem pagar para você o processo.
Meu amigo, o que custa 10 vai custar 20, o que custa 15 vai custar 30. Normal, você não tem dinheiro para pagar o processo, É isso. ele vai É o custar. ágio, né? E fora que quando esse processo ele entra numa linha litigiosa, ou seja, gente, traduzindo, estão brigando lá, o povo lá em casa está brigando, pior ainda, porque aí sim vai ficar na mão de advogado e aí sim você vai pagar o honorário pelo resto da tua vida e vamos demorar aí uns 5 anos para É isso aí. desenrolar isso. É isso aí. Então, se planeja. É isso Mas aí. eu não quero morrer, nem eu quero também, mas eu não sou burro. Então, vamos planejar. Com certeza. É isso. Eu acho que envolvendo tudo isso, a gente está numa fase, acho que todo mundo deve estar acompanhando, principalmente questão de governo, questões políticas, economia doméstica e reforma tributária. Então, se alguém não se preocupou durante algum período, mas, poxa, pelo menos está vendo o que está acontecendo com a economia de forma geral, consulte um profissional. Porque se você não se planejar, para começar a conversar, você vai deixar 20% do seu patrimônio na mesa, em média. É a mesma coisa que você mensurar dentro, construir 1 milhão em 10 anos, 2 anos você jogou fora. Para começar a conversar. Então, assim, tem ficado cada vez mais séria a conversa. Uhum. E o governo já está com um projeto ali na reta final de quintuplicar o ITCMD, a arrecadação. Então, eles querem sair de 5 bi, de 4 ponto alguma coisa bi, para 25. O cara assusta um pouco, né? Sim. O que hoje é 4 em São Paulo, daqui a pouco tá 20 esse 4,5 eles negócio. querem É, para é. 20,1 nessa média. Tá ali decidindo ainda a reta final. 8 Então. já é dado, né? Já. 8 já tá De dizendo 4 que para 8 vai já ser. vai. Então. Então, assim, a conta vai aumentar. E aí a gente tem falado direto. Poxa, não é só construir, não é só tocar a tua empresa, que é onde você toma o maior risco da vida. A gente fala isso bastante para o investidor. O teu risco não é que com os investimentos. Investimento você tem que cuidar do patrimônio e ganhar na inflação. O teu risco é na tua empresa, é no CNPJ que você defende como executivo. Na tua vida pessoal, você tem que proteger e projetar o teu futuro de forma antecipada, de forma planejada. Enquanto antes você planejar, mais barato fica toda essa estrutura. Exato. Nós temos uma série de conteúdos já em processo de gravação, logo, logo até cursos em YouTube, em plataformas, justamente falando de dispositivo sucessório. Esses dias a gente gravou um conteúdo, tá na rede. Dispositivo sucessório, além do seguro de vida, tem vários. O seguro de vida é um dispositivo sucessório de capitalização. Você aumenta ali o teu patrimônio na tua ausência ou em vida, dependendo do seguro. Sim. Mas, pô, eu quero me defender em relação ao ITCMD que pode subir. Faz uma patrimonial. Vamos falar de outra, vamos fazer doação com usufruto, vamos fazer um testamento, sei lá, alguma coisa, você, pai de família, mãe de família, tem que ter dispositivo sucessório. Você não sabe o dia de amanhã. Assim, você tem ferramentas que não custam nada. Seguro, na minha opinião, não custa nada. Sim. É de Sim. graça hoje um seguro de vida no Brasil. Ainda não é um produto tão É, sempre. Escalonado, né? escalonado. Sempre vai ser. Enquanto a conscientização for essa, a gente vai existir, né? A gente está num país bom Exato. até para isso. É. Muitas pessoas reclamam do Brasil e a gente vê diversos pontos a serem melhorados, mas a gente tem um whole life hoje no Brasil que é corrigido por renda fixa, atualmente na média de inflação mais 3%, É. e o brasileiro ainda pensa se vai fazer ou não. A gente pega Estados Unidos é equity, é ações, mercado de ações. É isso aí. Então o cara lá ele compra uma policy de 1 que ele não sabe se na correção final vai ter esse mesmo 1 ou se vai ter 900, 800. Aqui não, a gente já tem a certeza que eu vou ter o meu principal. Fiz né, se você sabe muito melhor que a gente, fiz um veículo totalmente eficiente durante todo o processo e no final eu poupei. Não é um investimento, mas é uma poupança. Exato. Porque Analogia. você não perde o teu 1 milhão hoje, no futuro vai ser 1 milhão mais alguma correção. Você não perde seu Cara, poder de compra nunca. É aquilo. Só vou dar um último exemplo aqui. Foi o que eu já falei. O cara vai ter uma coisa que vai proteger ele, a reserva dele, o carro dele que ele não vai ter que vender. E ele tá fazendo uma reserva pra ele. É isso. Cara, co- não tem mais o que falar. Você não vai ajudar o gerente, você Entendeu? vai se ajudar. Entendeu? Você não vai. Cara, É. eu vou. O meu trabalho ele só vai ser concluído quando acontecer alguma coisa que eu vou ter que acionar a sua apólice. Enquanto isso, cara, vai viver tua vida e não pensa Esquece, né? no problema. O problema seu já tá remediado. Se você tiver um problema, você tem uma apólice na gaveta lá. Pode dormir em paz e descansar em paz. É isso. Né? É isso. Só uma última explicação. Gente, Whole Life é um seguro de vida, tá? Me permita, Com Felipe. certeza. Se você não morrer, lá no futuro você tem uma reserva. Isso. Legal. O Guilherme acabou de falar. É corrigido por inflação. IPCA Na mais média, 3. inflação Na mais média, 3. IPCA mais 3, Vamos lá. Eu monto uma carteira de investimentos hoje comprando Tesouro Direto. Vou ganhar IPCA mais. É mais que 3, mas vamos colocar que eu ganhasse em alguns momentos ali, na época do Paulo Guedes, a gente ganhava IPCA mais 3. Eu estou fazendo uma aplicação de 10 anos, ganhando IPCA mais 3, que é um pouco menos do que o Tesouro paga, só que tem um detalhe.
eu não vou ver esse dinheiro daqui a 10 anos apenas. Eu vou ver esse dinheiro amanhã se eu morrer. Então, assim, Isso. é uma aplicação, entre aspas, financeira, óbvio que é um seguro de vida, que você paga algo para 10 anos, só que esse 10 anos pode ser antecipado se vier um efeito causa-morte. Aquilo que eu falei. O cara atravessou na rua, pagou o primeiro prêmio de R$ 500. Tá lá. Se ele tiver 500 mil de morte, ele pagou R$ 500 e a família teve 500 mil de morte. Que negócio que dá isso Nada. no mundo? Nenhum. Parece negócio da China, né? Exato. Mas não. É o que o Alberto lá Exato. fala, é comprar uma casa de 500 mil por R$ 500. É isso. Exato. Ah, é negócio da China? Não, dá pra fazer, só você se planejar. É isso, exatamente. Escutar um profissional. Exato. Vocês vão ter acesso aos contatos do Felipe aqui nas nossas redes sociais. Bela carreira, um cara fantástico, assim, de confiança. Tá no mercado há muitos anos. Esse é o mais importante, né? Duas coisas que ele tem que são muito conectadas conosco aqui na Vertigo. O empreender, é um cara inquieto, um vendedor mesmo, vai para cima, e ao mesmo tempo um cara humanizado, um cara do educacional. Ele com certeza transparece isso para os clientes dele. Adoraria você ser seu cliente, inclusive. Com certeza. Como que o Felipão chegou até a gente? O Felipão, ele atende alguns clientes que são nossos clientes também. Como a gente hoje tem uma relação muito próxima, muito parceira mesmo, não só comercial, os nossos clientes sugeriram para a gente bater um papo com o Felipe pela história do Felipe na vida deles. Então, assim que a gente conseguiu se conectar e hoje tivemos a honra de bater um papo com o Felipão. Como o Marcos falou, ele estará nas nossas redes sociais e muito provável que em breve em alguns outros projetos juntos. Vambora. Obrigado pelo Agradeço. tempo de todos. Agradeço aí a participação, o convite. Acho que o mais legal de tudo é você conhecer pessoas e criar uma amizade, porque é aquilo que eu falo, é mais legal fazer negócio com amigos. Sim. Sempre mais legal, né? Então eu acho que isso é o mais gostoso. A gente vem aqui, toma um café, bate papo, participando aqui com vocês. Agradeço vocês dois aí por me proporcionar esse tempo de vocês aí. É isso. E tamo junto, vamos. Temos um compromisso Vamos de em frente. disseminar a educação financeira, disseminar planejamento financeiro pessoal, empresarial. Cara, a gente tem esse compromisso com certeza. você, com o nosso telespectador, com os nossos clientes, com o nosso sócio. Vamos em frente. Obrigado. Vamos tocar. Obrigado, Obrigado, um viu? abraço. Obrigado, gente. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.